Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Vamos ao capítulo 29. Ler do verso 21 até ao verso... Vamos ler muitas coisas do capítulo 29, do 21 em diante, mas vamos lendo do 21 em diante. Já estamos todos lá. Gênesis é fácil de encontrar, que é o primeiro livro. O primeiro e o último são os mais fáceis. Gênesis e Apocalipse. Livros proféticos. Então diz lá no capítulo 29, no verso 21, diz assim: Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Verso 24. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilipa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste. Amém? Senhor Espírito Santo, nós entregamos este tempo e esta palavra nas tuas mãos. Tu sabes todas as coisas. Eu oro para que possas trazer uma palavra de vida, uma palavra de cura, de restauração a cada um que está neste lugar, aos que estão a ver em direto, aos que vão ver a nossa gravação. Que o teu toque possa chegar a todos nós. Tu sabes a necessidade que cada um tem, tu sabes as dificuldades que cada um tem. Então eu oro, Senhor, para que o teu toque personalizado possa vir sobre as nossas vidas, possa haver mudança, possa haver transformação, mas acima de tudo, possa haver o entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. O Senhor nos falou com esta música sobre promessas, não é? Sobre promessas que nós podemos ter, e Ele nos lembrou através desta música que se chama Para Ti Eu Vou. Ele nos lembrou que Ele não se esquece dessas promessas. O nosso Deus não tem amnésia. Amém? O nosso Deus não se esquece de nada. Quando José, a Bíblia nos ensina que quando José foi preso e o copeiro do rei e o padeiro do rei também foram presos, um deles teve um sonho. José interpretou o sonho e, com base nessa interpretação do sonho, um deles foi solto. E José pediu-lhe: quando chegares ao pé do rei, lembra ao rei que fui eu que interpretei o sonho. E José estava à espera que ele fizesse isso quando ele chegar ao pé do rei. Mas durou 2 anos até que ele falou ao rei que havia um homem na prisão chamado José, que era temente a Deus e que lhe interpretou um sonho. Foi o homem que teve uma amnésia durante 2 anos? Ou seja, alguém lhe salva... Imagina, se alguém te salva a vida com uma palavra, com o que quer que seja. Imagina, vais para a praia, tens um acidente, alguém te salva a vida. A gente esquece a cara dessa pessoa, o nome dessa pessoa? Nunca. A gente pode viver mais 100 anos, a gente não esquece o nome da pessoa, a gente não esquece o que essa pessoa fez por nós, que nos dá a vida, que salva um filho nosso. A gente não esquece isso. Aquele homem não esqueceu. Deus provocou-lhe uma amnésia seletiva durante 2 anos, porque José tinha que ser trabalhado durante 2 anos, para que depois não maltratasse os irmãos quando a fome começasse, quando tudo começasse. Mas o nosso Deus não tem amnésia. Então, quando o Senhor nos diz, através desta música, que Ele não se esquece de nós, para nós nos lembrarmos das promessas que Ele nos deu, a minha pergunta é: quem aqui tem promessas de Deus? Se calhar a gente já se esqueceu de algumas promessas de Deus, mas o que Deus nos transmite hoje através desta música e que fez mudar tudo o que eu tinha planeado é exatamente que nós não podemos esquecer. Se temos uma promessa de Deus, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Amém. O nosso Deus, além de não ser amnésico, é um Deus justo, é um Deus bom, é um Deus fiel, e a palavra dele nos diz que uma palavra que ele lance não volta vazia. Então, se Deus lançou uma promessa sobre a tua vida, sobre a minha, ou sobre a vida de alguém, nós poderemos ter a certeza, a convicção que essa palavra, que essa promessa virá sobre as nossas vidas. Nós temos que fazer o quê? Fazer a nossa parte e nos posicionarmos.
O que é que acontece quando nós não recebemos a promessa? Ou enquanto não recebemos muitas vezes essa promessa? Vem uma frustração sobre as nossas vidas, porque sentimos, parece que Deus se esqueceu de nós, parece que o Jesus a quem eu sirvo não cuida de mim, não está a cuidar das circunstâncias difíceis pelas quais eu estou a passar, e mais do que isso, que ainda é o pior, é que muitas vezes a nossa humanidade, a nossa carne, fruto da influência da cultura do mundo, nos leva a sentirmos rejeitados por Deus. Como se Deus tivesse dito, eu entreguei-te uma promessa, mas agora, perdoe-me a expressão, não estou nem para aí virado. Aguenta-te. E isso causa o quê? Causa rejeição em cada um de nós. E muitas vezes depois junta-se a isto a rejeições que nós possamos ter dos nossos pais, dos nossos primos, dos nossos irmãos, dos nossos... E isto faz aquilo que se chama uma verdadeira salada de emoções e nós não conseguimos gerir isso. Mas nós temos um exemplo na Bíblia, que é Lia, que nós acabámos de ler, no capítulo 29 de Gênesis, que é uma mulher que foi enganada, que tinha uma promessa, mas que foi enganada e que essa sim foi verdadeiramente rejeitada. A história é simples. Jacó, e não é por acaso, Jacó era filho de Isaac, não é? Abraão, Isaac, Jacó, os três principais patriarcas. Jacó era conhecido por ser um homem que era mentiroso, que era enganador, que era aldrabão, que não era certo, não era fiável. E um dia, quando estava a lutar com um anjo do Senhor, ele foi trabalhado, foi moldado. E o Senhor lhe mudou o nome para Israel. Que quer dizer exatamente aquele que persevera, aquele que busca, aquele que gosta de estar com Deus. E ele mudou completamente. Mas até essa altura, Jacó foi trabalhar para a casa do seu tio Labão. Se lerem os capítulos anteriores, é uma história muito bonita, vão perceber isso. E o seu tio Labão, há uma lei espiritual que diz que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Amém? Se eu semear batatas, nunca vou ter melões. Como eu costumo dizer, se alguém conseguir semear batatas e ter melões, avise-me que a gente chama a CMTV e ficamos ricos, rapidamente. Não é possível. Mas o que eu semeio, eu vou colher. E como Jacó semeou mentira e engano, foi isso que ele foi colher com o seu tio Labão. E quando ele chegou lá, ele conheceu as filhas, Lia e Raquel. A Bíblia nos diz que Lia tinha o olhar baço, tinha um ar triste, deprimido, não era bonita, e Raquel era bonita, era vistosa, era graciosa. É o que a Bíblia nos diz. E os olhos de Jacó ficaram com os olhos de Raquel e o seu coração quis casar com Raquel. Ele foi ter com Labão e o seu tio lhe disse, trabalhas 7 anos para mim e ao fim desses 7 anos, porque é um ciclo, Deus move-se por ciclos, amém? E ao fim desses 7 anos eu te darei a minha filha. Ele trabalhou afincadamente, trabalhou, até que chegou ao dia do casamento. Só que nesse dia Labão enganou Jacó. E enviou Lia em vez de Raquel. Porquê? Nós lemos mais a seguir, porque segundo os costumes, primeiro casava-se a primogénita, que era a mais velha, Lia, e só depois casava as outras. Mas ele enganou Jacó. E agora vocês podem dizer assim, então, mas Jacó não deu por nada? Pensa assim comigo, não havia eletricidade. Quando eles vão para a câmara dos noivos, estava tudo escuro, por uma questão de respeito por um e por outro. Eram as tradições daquela altura. Se nós estudarmos o contexto social, era assim que acontecia. Então, quando eles vão coabitar um com o outro, Lia sabia que estava a ir enganar Jacó, mas Lia foi obediente ao seu pai. Mas aqui começou o primeiro trauma que Lia teve, porque Lia tinha uma promessa como primogénita que ela iria casar com alguém que quisesse casar com ela. E nesse momento, a primeira promessa que ela tinha caiu ali, quando ela se deitou com Jacó e coabitou e ficou mulher dele. E no dia seguinte, quando Jacó olhou para ela, teve luz e disse, oh não, o que é que me aconteceu? Aí veio, além do primeiro, promessa não cumprida, veio a primeira rejeição na vida de Lia. E o que o Senhor hoje tem para nos perguntar é, qual foi a promessa que nos trouxe rejeição? Qual foi a promessa de Deus que, por não se cumprir ainda, te fez sentir rejeitado ou rejeitada? Te fez sentir como alguém que foi enganado, porque fizeste tudo aquilo que se foram ensinando na igreja, fizeste tudo aquilo que te foram ensinando na tua caminhada espiritual e afinal as coisas não aconteceram como tu estavas à espera. Afinal as coisas
avançaram de forma diferente e te sentiste enganado, defraudado, obedeceste a tudo e não correu bem, correu o oposto do que tu querias e pior do que isso. Ao fim de algum tempo, te sentiste rejeitado, como aqui Lia se sentiu rejeitada. Porque não foi só Jacó ter dito, oh não, o que é que aconteceu? É que ela presencia que a seguir Jacó vai ao seu pai Labão e diz-lhe, não quero esta mulher para mim. Não foi esta que eu disse que queria. E Labão disse, já está. Se queres a outra, trabalhas mais 7 anos. E Jacó não se preocupou. Se Lia se ia sentir ainda mais rejeitada, disse-lhe assim, ok, então eu trabalho mais 7 anos para ter a esposa que eu quero, que é Raquel. Agora, põe-te no lugar de Lia. 10 segundos. Como é que o teu coração ficava? Se mais uma vez és rejeitada e alguém diz, vou servindo mais 7 anos. Nós, se calhar, não precisamos passar 7 anos, nem 14 na nossa vida, na nossa caminhada cristã, para que coisas que nos disseram, coisas que às vezes os nossos pais nos disseram, os nossos avós, os nossos pastores nos disseram, em vez de ter virado bênção na nossa vida, tenha virado rejeição, tenha virado um trauma e nos tenha feito sentir que eu fiz alguma coisa de errado, com certeza. Pergunta, Lia fez alguma coisa de errado? Nada. Lia obedeceu ao pai, podia-se ter revoltado, obedeceu ao pai, e Lia obedeceu ao seu marido, Jacó. No entanto, ela foi rejeitada. Se calhar tu também nunca deixaste de obedecer a Deus, se calhar fizeste tudo o que a tua autoridade espiritual um dia te disse para fazeres. E se calhar um dia alguém te tentou manipular, se calhar um dia alguém te tentou obter alguma vantagem sobre ti. E nessa altura entrou no teu coração essa dor, essa dificuldade de conseguir olhar para Deus como um Deus justo e como um Deus fiel. Deixa-me dizer-te uma coisa. O nosso Deus é justo e fiel, sim. O nosso Deus é santo, sim. O nosso Deus não engana, não manipula, não tira vantagem, não rouba, não maltrata. O nosso Deus não faz nada disso. O nosso Deus é um Deus justo que nos ama de tal forma que enviou o seu Filho Jesus para que todo o que nele crê possa ter a vida eterna e não morra. Portanto, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Mesmo que eu, que ainda não vi essa promessa do Senhor chegar à minha vida, me possa sentir triste, rejeitado de vez em quando, como Lia. E Lia fez o quê? Depois, na sequência disto, se nós formos lendo por aí fora, nós vamos perceber que Lia cumpriu os seus deveres de esposa. Lia teve filhos com Jacó. E, entretanto, Jacó casou com Raquel. E Raquel não era fértil. Raquel não conseguia ter filhos. E Lia, aquela que era rejeitada, dava filhos. Mas ela tinha filhos com o objetivo de quê? O importante é nós percebermos o que estava no coração dela. Não era só cumprir o seu dever de esposa, era fazer com que Jacó a preferisse em vez de Raquel. E Jacó nunca a preferiu em vez de Raquel. Jacó teve as duas mulheres, Jacó coabitava com uma e com a outra, e Lia dava-lhe filhos, mas Raquel não lhe dava filhos. E ela tinha filhos. Perguntas-me tu agora, pastor, se ela tinha filhos, ela era feliz, tinha um marido? Ela não era feliz, porque cada vez que Jacó olhava para ela, Jacó pensava em Raquel. Cada vez que Jacó dizia alguma coisa para ela, Jacó pensava em Raquel. Cada vez que Jacó cuidava de um filho que tinha com Lia, Jacó tinha tristeza porque Raquel não lhe podia dar filhos, que era o sonho dele, era que Raquel lhe pudesse dar filhos. E nós conseguimos perceber de uma forma clara que ela continuou a não ter as promessas dela e continuou a ser mais do que rejeitada, desprezada. E eu acredito que ela se sentiu inclusive desprezada por Deus, porque ela conhecia os princípios que o seu pai lhe ensinava e ela sabia que ela não estava a fazer nada de errado e, no entanto, era rejeitada. Pergunta que o Senhor tem para nós hoje: será que nós nos sentimos assim? Será que nós sentimos de alguma forma que fazemos tudo certo aos nossos olhos? Não quer dizer que seja, mas que tentamos fazer tudo certo na nossa caminhada cristã. E mesmo assim, parece que Deus se esqueceu de nós. Mesmo assim, nós não temos a família
que achamos que deveríamos ter, nós não temos a vida financeira que deveríamos ter, nós não temos o crescimento espiritual que gostaríamos de ter, e nós olhamos para nós e percebemos que já lançámos fora muitas oportunidades de ser diferentes, amém? Porque nós às vezes lançamos oportunidades fora e não percebemos isso, umas vezes percebemos e por orgulho não aceitamos as oportunidades que Deus nos está a dar, outras vezes por inconsequência da nossa idade e da nossa falta de maturidade. Mas, independentemente disso, a verdade é que muitas vezes nós sentimos que as renúncias que fazemos, que as renúncias que fizemos, que a obediência que levámos em relação à palavra de Deus, muita vez não foi suficiente porque a nossa promessa ainda não chegou. A promessa que o Senhor entregou ou a nós diretamente, ou através da boca de alguém, ou através da leitura da sua palavra, não chegou. E nós vemos que os filhos de Lia foram abençoados pelo Senhor. Todos os filhos de Lia, como Ruben, por exemplo, deu origem a uma das tribos, que depois, quando foram até José, que era o irmão mais novo, foram preservadas pelo Senhor para começar um povo, para começar uma nação. Deus não rejeitou nunca Lia. E a primeira mensagem que o Senhor hoje tem para ti e para mim é que Ele não te rejeitou, nem me rejeitou. Amém? Então repete assim comigo: o meu Deus não me rejeitou. Porquê é que é importante nós declararmos? Porque a Bíblia nos ensina em Deuteronômio que a nossa boca pode declarar bênção ou maldição. E quando nós às vezes estamos zangados, tristes, frustrados, desanimados, nós dizemos coisas pela nossa boca que não deveríamos dizer. Então, quando nós estamos debaixo da presença de Deus, debaixo da influência do Espírito Santo, tudo aquilo que nós declararmos não vai anular as coisas erradas que nós dissemos, mas vai criar um tempo novo na nossa vida. Vai criar um ciclo novo de colheita, um ciclo novo de busca de oportunidades daquilo que Deus tem para nós. Por isso é importante nós termos essa noção e gravarmos isso no coração. Deus não te rejeitou. Deus não nos rejeitou. Mesmo que nós tenhamos feito tudo como Lia e não tínhamos obtido aquilo que era suposto obter pela leitura da palavra de Deus. Se tens semeado bem, vais colher bem. Deus não te rejeitou. O tempo da colheita demora. Nós já costumamos ministrar isso sempre que temos tâmaras nas nossas mesas bonitas das festas. Uma coisa que eu lembro, ou a pastora normalmente, é que há um tipo de tâmaras, que naquela altura era muito comum, há um tipo de tâmaras que demora 70 anos para se colher. Ou seja, eu semeio hoje e eu garantidamente não vou colher porque já teria 130 anos, mas os meus filhos vão colher. Ou seja, mostra que o nosso Deus é um Deus geracional. O que nós fazemos hoje não fica só para nós. É um legado para os nossos filhos. É um legado para o Israel. O que o Jonathan e a Sara estão a fazer hoje, o que estão a buscar hoje em Deus, não é só para eles terem uma vida boa. É um legado que vai ficar para o Israel, para os filhos do Israel, para os netos do Israel. E é assim que as coisas com Deus funcionam. Portanto, se tu tens estado a semear bem, se estás debaixo dos caminhos do Senhor, não te preocupes se ainda não chegou a colheita. A seu tempo ela chegará, no tempo em que estivermos preparados para a receber. E Lia chegou o tempo mais tarde de receber uma colheita. Mas Lia ainda passou por uma fase, e se nós lermos, por exemplo, o verso 34, vamos abrir o verso 34, lá do capítulo 29, vamos ler. Gênesis, estávamos no 29, vamos ler o 34. Diz assim na minha versão: outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi, mais um filho de uma tribo. Ou seja, qual foi o objetivo, o desejo de Lia de conceber mais um filho? Para que o seu marido não a rejeitasse. E nós, às vezes, como cristãos, entramos em tanta atividade, fazemos tanta coisa, porque pensamos, ou sentimos, ou achamos na nossa cabeça, nos nossos conceitos, que se eu fizer mais isto, ou se eu fizer mais aquilo, a minha promessa chega. Se eu fizer mais isto, ou fizer mais aquilo, não sou mais rejeitado por Deus. Deixa-me fazer aqui um parênteses. Infelizmente, há muita gente aí no mundo
cristão que se aproveita disto para extorquir e manipular tudo o que as pessoas têm, tudo o que estamos a falar de dinheiro. Infelizmente há quem se aproveite dessa necessidade que as pessoas têm de se sentir amadas e não rejeitadas por Deus, e tentam e acham que se as pessoas tudo o que lhes pedirem dão. Mas Deus não nos ensina isso na sua palavra. A única coisa que Deus quer de nós é o nosso coração, é uma vida santa, é que a gente busque Deus e seja transformados. E Lia aqui teve um objetivo. Será que foi errado o que ela fez? Ela era a esposa dele. Não é errado querer ter mais um filho com o marido. Mas o desejo do coração é que era. Foi para o tentar conquistar. Porque a outra mulher não tinha filhos. Então ela, embora fosse rejeitada, ela tentou usar a seu favor o que ela podia. Ela não teve aquele filho. Ela não foi ter aquele filho apenas por amor. Foi para poder afrontar a irmã que não tinha filhos. E na esperança, claro, que ele dissesse assim, ela já me deu 3, não vou querer mais Raquel, afinal, vou querer esta. Mas ainda não era a posição certa que ela devia ter. E nós ensinamos muito na Arca sobre posicionamento, porque é o que Jesus nos ensina. Quando eu me posiciono bem, eu vou colher bem. Posso ter uma adversidade, o Senhor já nos ministrou sobre isso, posso passar por um deserto, posso passar por uma provação, posso estar nas águas de mar, posso estar numa situação complicada, mas se eu me posicionar dentro daquilo que o Senhor Jesus espera de mim, é difícil que eu não consiga alcançar aquilo que Deus tem para mim. E nós, na nossa caminhada cristã, nós temos que tentar alcançar cada vez mais, acima de tudo, a nossa intimidade com Jesus. Deixa-me dizer-te uma coisa de uma forma clara. A intimidade com Jesus busca-se em primeiro lugar lendo a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a nossa fé aumenta pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então nós temos que aumentar a nossa fé lendo a palavra. Como é que aumenta a minha intimidade com Deus? Não só lendo a palavra, orando. O Senhor Jesus nos ensinou aquela oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Estão ali todos os critérios para fazermos uma oração básica, perdoem-me, em que nós adoramos, em que nós clamamos, em que nós pedimos e em que nós recebemos. Então, nós temos esses passos para dar. E foi isso que Lia, ao fim de um certo tempo, percebeu. Ela percebeu assim, não, eu não me vou sentir mais rejeitada. Ela percebeu, não, eu não me vou sentir mais que há uma promessa que não vem, porque o que eu estou a fazer está na minha alma, está apenas na minha carne. Eu estou a agir por aquilo que eu sinto e não por aquilo que Deus sabe sobre mim. E quando eu ando e eu ajo, quando eu tenho reações por aquilo que eu sinto e não por aquilo que Deus sabe sobre mim ou tem para mim, normalmente eu estou a fazer um curto-circuito sobre o caminho que Deus tem para mim. Eu estou a ir por um caminho que não é o certo. E se eu vou por esse caminho que não é o certo, o que vai acontecer é que é uma questão de tempo para eu bater com a cabeça em qualquer lugar e me perder. Porque Deus não tem atalhos para nós. Deus não tem curto-circuitos para nós. Deus tem um caminho para nós. Pode ter um obstáculo, pode ter uma cisterna, como foi o caso de José, mas tem também sempre uma saída e uma solução que se chama Jesus. E Lia, quando percebeu que eu tenho que fazer algo de diferente, não apenas andar pelas minhas emoções, Lia diz-nos aqui, no verso 35. Abre a Bíblia comigo. Vamos lá ler o 35 também. Eu disse que a gente ia ler aqui uns versículos. É o último, acho eu, que nós vamos ler. No verso 35 diz assim: de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Amém. O que é que Lia fez de diferente? Louvou o Senhor. Deixou de se preocupar se o marido a rejeitava ou não a rejeitava. Deixou de se preocupar tudo na sua alma. Deixou de olhar para as suas emoções. Deixou de dar valor ao que sentia bem, ao que sentia mal. Deixou de pensar, mas eu obedeço ao meu pai, é esta a paga que eu tenho. Mas eu obedeço ao meu marido, é esta a paga que eu tenho. Mas eu obedeço a Deus, é esta a paga que eu tenho. Deixou de pensar nisso. Fez apenas uma coisa. Desta vez louvarei o Senhor. Ou seja, ela disse assim: eu diminuo, como a música que nós cantámos a semana passada, eu diminuo para que o Senhor possa crescer em mim. E quando nós tomamos essa atitude de diminuir
o Senhor cresce em nós. Quando nós tomamos essa atitude de não ligar mais às nossas emoções, não ligar mais àquilo que os outros nos dizem, não ligar mais àquilo que parece que está a acontecer ao nosso redor e apenas louvamos o Senhor e colocamos o nome do Senhor em primeiro lugar na nossa vida, o que acontece é que Deus nos dá algo que tem um valor que não se pode sequer contar. O Senhor entregou-lhe um filho que lhe se chamou Judá. De onde é que vem Jesus? Judá. É o leão da tribo de Judá. Quando ela louvou o Senhor, ela não teve apenas um filho. Teve um filho que deu sequência a Jesus. E quando nós não nos preocupamos mais com aquilo que possa estar... Eu não estou a dizer que nós não temos razões para sentir a nossa alma má. Atenção, amém? Não estou a tirar o valor às dores que nós sentimos. Não estou a tirar o valor à rejeição que nós sentimos. O que eu estou a dizer é que Jesus foi à cruz do Calvário por causa disso também. Jesus foi à cruz do Calvário pelas minhas dores, pelas minhas doenças, pelas minhas deficiências, pelas minhas necessidades, pelas minhas tribulações, pelas minhas rejeições. Jesus levou isso tudo por mim, que o Senhor nos diz lá em Isaías, que Ele levou sobre Ele todas as nossas iniquidades. Então, nós temos que perceber que quando Jesus nos leva a isso tudo, nós não devemos mais viver agarrados às nossas dores da alma, por muito duras que sejam, por muito difíceis que sejam. Nós devemos fazer o quê? Louvar ao Senhor, dizer que o Senhor nos lembrou das suas promessas, lembrarmos das promessas deles, lembrarmos daquilo que nos traz vida, lembrarmos daquilo que nos traz vitória, lembrarmos daquilo que nos traz consolo e conforto e avançar no Senhor, sempre fazendo o quê? Louvando, declarando que Ele é santo e que Ele é Deus sobre as nossas vidas. E quando isso acontecer, o que nós vemos aqui é que, tal como Lia, o Senhor nos entregará a promessa que o Senhor tem para nós. Não é um jogo, não é uma troca, não é uma barganha, não, eu vou fazer isto para Deus me entregar a promessa. Não, é porque é a consequência natural, espiritual, de quem deixa de ligar à sua alma e às suas dores, quem deixa para trás as rejeições, quem pede ajuda ao Espírito Santo. Nós não vamos nunca conseguir lidar com a nossa rejeição, seja humana, seja da nossa caminhada espiritual, por nós próprios. Terá sempre que ser o Espírito Santo a vir trabalhar isso em nós, porque nós somos homens e mulheres, amém? E uma ferida que fica cá, dói. Eu sei daquilo que eu falo na minha caminhada espiritual. Houve coisas que nos marcam, que nos doem e que se nós não deixamos o Espírito Santo tratar em nós, nós nunca mais conseguimos olhar para Jesus com os olhos de gratidão pela salvação que Ele nos dá. Mas nós temos que ultrapassar as nossas dores e pedir exatamente ao Espírito Santo, em primeiro lugar, que perdoe os que nos trouxeram a rejeição, mas que nos traga vida novamente, porque Jesus veio para termos vida e vida em abundância. Amém? Jesus não veio só para perdoar os nossos pecados, é maravilhoso, é fantástico. Jesus não veio só para nos trazer a vida eterna, é maravilhoso, é super fantástico. Mas Jesus veio, além disto tudo, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância e levarmos vida àqueles que não têm vida, levarmos vida àquele nosso vizinho que bate na mulher, levarmos vida àquele vizinho que é a mulher que lhe bate, que tem os filhos envolvidos numa dependência qualquer, numa toxicodependência, que tem filhos a prostituírem-se, que tem filhos a roubar. É para esses que o Senhor nos chama, deixarmos as nossas dores de lado, as nossas rejeições de lado, buscarmos, louvarmos o Senhor e Ele nos dará uma promessa, a promessa que tu tens e que eu tenho, nesse tempo será entregue, porque a Bíblia nos garante isso, porque é a palavra de Deus que é santa e verdadeira. Amém? Podemos ficar de pé para nós terminarmos. Nós podemos ser... Nós temos duas opções. Nós podemos ser como Lia, da primeira fase, ou podemos escolher ser como a Lia, que escolheu louvar o Senhor. Uma coisa eu te posso garantir, porque a Bíblia nos garante isso. O amor de Deus por ti e por mim não muda. Seja eu a Lia da primeira fase, que não louvava ao Senhor, ou seja eu a Lia da segunda fase, que aprendi a louvar ao Senhor. O amor de Deus não muda. O que muda é o meu relacionamento com Ele. O que muda é a forma como eu vejo Deus. Não como um ditador, mas como um pai que ama e que cuida. Porque Deus não é um ditador, Deus não é um ser que está sentado no trono, autoritário, com um cetro que bate e faz uma trovoada. Não. Isso são histórias que o mundo conta para nos afastar de Deus. O nosso Deus realmente está sentado num alto e sublime trono. Mas o seu amor nos alcança. Como a Bíblia nos diz,
o Senhor nos prende com laços de amor, porque o nosso Deus é amor. Podemos fechar os nossos olhos para orar. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta palavra. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Deus, se há alguma semente de rejeição em algum deles, eu oro para que o Teu Espírito Santo possa nesta hora tocar no seu coração e limpar essa semente de rejeição. Se há dor, Deus, se há esse sentimento de ser posto de lado, de não ser bom o suficiente, eu oro hoje, Senhor, para que Tu, como médico dos médicos, possas vir trazer essa cura, esse bálsamo no seu coração. Eu oro lembrando que todos nós somos filhos do nosso Deus. Todos nós que um dia escolhemos seguir Jesus, somos filhos do Deus vivo. E o nosso Deus nos ama a todos de igual forma. Então eu oro para nós podermos verdadeiramente mudar a nossa forma de ser. Cada um de nós possa mudar a nossa linguagem, que a partir de hoje não entre mais no nosso linguajar, no nosso falar, a sensação de dizer Deus não me ama, Deus não me ouve, Deus não me escuta, Deus não se preocupa comigo. E eu oro declarando que Deus Todo-Poderoso ama cada um de nós. O Deus Todo-Poderoso se preocupa com cada um de nós. E o Deus Todo-Poderoso tem para cada um de nós o melhor que nós poderíamos alcançar. Deus, eu oro para que essa promessa, como foi a promessa de Judá, Lia nem sabia que tinha essa promessa, mas eu oro para que cada promessa que Tu lançaste um dia sobre a vida de cada um dos meus irmãos possa começar a ser gerada no mundo espiritual. Eu oro por esse milagre, meu Deus. Essa mudança, essa transformação. Que haja vida. Que haja vida. Que haja vida onde hoje não há vida. Que hoje, quando há morte, onde há desânimo, onde há terra queimada, hoje, como diz lá Isaías, o Senhor possa fazer rios fluir e possa tirar a sede aos sedentos com a sua água viva que vem do trono. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nos entregamos nas Tuas mãos nesta manhã, Senhor, declarando que não há outro como Tu, não há outro além de Ti. Nos rendemos, Senhor. Vem cumprir em cada um de nós o Teu querer, Senhor. Vem mudar a nossa vida, vem mudar a nossa sorte, vem mudar a nossa casa, vem mudar a nossa descendência. É o que eu